Smile and learn. Olá a todos! Como está o tempo hoje? Vou dar uma olhada pela janela. Está frio e chovendo. Puxa, acho que hoje não é dia de praia. Para saber como está o tempo, podemos olhar para fora e observar com nossos sentidos, como eu acabei de fazer. Os seres humanos têm feito isso há milhares de anos. Mas isso é um pouco antiquado, vocês não acham? Hoje em dia, os meteorologistas, que são os cientistas que estudam os fenômenos atmosféricos, utilizam instrumentos meteorológicos para observar os padrões climáticos e, assim, transformam-se em adivinhos. Sim, vocês ouviram bem. Ao estudarem e medirem padrões como precipitação, umidade, pressão atmosférica, temperatura e vento, os meteorologistas podem ter uma ideia de como será o clima no futuro, como se fossem adivinhos. Bem, adivinhos, nem tanto. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Trata-se realmente de previsões. A ciência, meus amigos, às vezes parece mágica. Hoje vou lhes mostrar alguns instrumentos meteorológicos que nos informam sobre a precipitação e a umidade. E até o final deste vídeo, vocês conhecerão esses instrumentos quase mágicos. Vamos começar. Pluviômetro. O pluviômetro é um instrumento que mede a precipitação, ou seja, a água em forma de chuva, neve ou granizo que cai do céu. Há vários tipos, mas este pluviômetro é o mais simples. Trata-se de um recipiente que é colocado em um local aberto e nivelado para coletar a chuva. Ele tem a parte superior aberta para permitir a entrada da água da chuva. Depois que chove, mede-se a água no recipiente e registra-se a quantidade total de chuva que caiu. Quando olhamos para um pluviômetro, podemos ver marcas na lateral. Elas indicam a quantidade de precipitação acumulada. Se os meteorologistas perceberem que choveu muito, eles poderão prever enchentes. Se, por outro lado, os meteorologistas perceberem que choveu muito pouco, eles podem prever secas. Vocês sabiam que as secas podem ocorrer devido ao aquecimento global? Quando a Terra esquenta, isso pode afetar os padrões normais de chuva e fazer com que algumas áreas recebam menos água do que precisam. É por isso que é tão importante cuidar do planeta, para evitar a mudança climática. E não se esqueçam de controlarem o seu consumo de água. Cada gota conta. Higrômetro. O higrômetro é um instrumento que mede a umidade relativa, que é a quantidade de vapor de água que pode conter no ar. O que isso significa? Imaginem que a umidade relativa é como uma esponja gigante no ar. Essa esponja pode absorver água. Se a esponja já estiver bastante encharcada, dizemos que a umidade relativa é alta. Mas, se a esponja tiver apenas um pouco de água, a umidade relativa é baixa. Os higrômetros nos ajudam a saber quanta água há nessa esponja, ou seja, no ar. Atualmente, a maioria dos higrômetros é digital e usa sensores, mas os mais simples funcionam com um material como tecido ou papel fixado em uma estrutura conectada a uma agulha. Quando há alta umidade, o material se expande e quando está em um ambiente seco, ele se contrai. A expansão ou contração move a agulha, que indica a porcentagem de umidade. Em ambientes internos, recomenda-se uma umidade relativa de 30% a 60%. Aqui, podemos ver que a agulha do higrômetro aponta para 50%, o que significa que a umidade relativa é de 50%, bem agradável. Em ambientes externos, se houver mais umidade no ar, isso pode fazer com que o calor ou o frio sejam mais extremos. Também pode indicar que vai chover, ou até mesmo que vai cair uma tempestade. Em resumo, os pluviômetros medem a quantidade de água que cai do céu e os higrômetros medem a umidade do ar.
Ainda temos mais alguns instrumentos meteorológicos para descobrir. Não percam esses instrumentos no próximo episódio. Ih, parou de chover! Vou para a praia! Até logo! Olá a todos! Como está o tempo hoje? Vou dar uma olhada pela janela. Uau, está ventando muito! Perfeito para empinar uma pipa, não é? Para descobrir como está o tempo, podemos olhar para fora e observar com os nossos sentidos. Os seres humanos têm feito isso há milhares de anos. Mas a ciência já evoluiu muito. Atualmente, os meteorologistas, que são cientistas que estudam o clima, usam instrumentos para prever o tempo. Não esses instrumentos. Trata-se de instrumentos meteorológicos, que são ferramentas especiais que ajudam a medir o clima e servem tanto para os cientistas quanto para nós. Assim, entendemos melhor o clima e podemos prever como será o tempo. Hoje aprenderemos sobre alguns desses instrumentos meteorológicos que nos ajudam a saber um pouco mais sobre o vento. Catavento. O catavento é um instrumento meteorológico que é colocado em locais altos, como nos telhados das casas, e nos ajuda a saber a direção do vento. Os cataventos geralmente têm uma figura decorativa na parte superior. Vocês provavelmente já viram um com a silhueta de um galo. Mas o mais importante é a seta que se move e indica a direção do vento. Nos cataventos, também costumamos encontrar os pontos cardeais, ou seja, norte, sul, leste e oeste. Esses pontos permanecem estáticos e, quando está ventando, a seta se move e indica a direção do vento. Vocês sabiam que o importante não é saber para que lado o vento está soprando, mas de onde ele está vindo? Isso nos ajuda a prever o tempo. Por exemplo, em alguns lugares, certos ventos podem trazer chuva ou tempo seco. Curioso, não é? Anemômetro. Um anemômetro é um instrumento meteorológico que mede a velocidade ou a força do vento durante um período de tempo. Os anemômetros mais comuns são aqueles que têm palhetas de vento que giram quando o vento sopra sobre elas. Quanto mais rápido elas girarem, maior será a velocidade do vento. A velocidade do vento pode ser medida em várias unidades de medida, por exemplo, em quilômetros por hora ou em nós, que é a medida usada na navegação. E por que é tão importante ter essas informações sobre o vento? Bem, saber a direção e a velocidade do vento é crucial em muitas situações. No que comemos? Conhecer os padrões de vento ajuda os agricultores a saber como plantar suas produções para protegê-las. Isso é importante porque todos nós gostamos de comer bem, não é mesmo? Na sustentabilidade, a velocidade do vento é importante para a geração de energia eólica. Se padrões de vento muito fortes são observados em uma área, pode-se dizer que é um bom lugar para ter moinhos de vento e gerar eletricidade a partir do vento. Nos transportes, a direção e a velocidade do vento têm grande influência na direção em que os barcos à vela navegam. Eles também são muito importantes na decolagem e aterrissagem de aviões. E em nosso dia a dia, em dias de vento, pode ser perigoso sair de casa, porque, por exemplo, galhos de árvores ou outros objetos podem cair. Mas saber se vai ventar pode nos ajudar a decidir quando é um bom momento para fazer um piquenique ou empinar uma pipa. Ainda temos mais alguns instrumentos meteorológicos para descobrir. Não deixem de vê-los no próximo episódio. Vou soltar minha pipa agora. Até logo! Você sabia que o ar ao nosso redor pesa? Sim, sim. É isso que você ouviu. E como se mede isso? Você pode se perguntar. Fique por perto para descobrir. Hoje vamos aprender sobre o termômetro e o barômetro, que são alguns instrumentos meteorológicos que nos ajudam a obter mais informações sobre o ar. Vamos lá! Termômetro. Como você sabe, os termômetros são usados para medir a temperatura. Mas quando falamos de tempo atmosférico,
O termômetro é um instrumento meteorológico usado para medir a temperatura do ar. Os termômetros mais antigos tinham álcool de uma cor escura ou mercúrio em seu interior, que subia ou descia dependendo da temperatura do ar ao redor. Atualmente, a maioria dos termômetros é digital e mede a temperatura usando sensores eletrônicos. Eles costumam fornecer leituras mais precisas e rápidas do que os termômetros tradicionais. Os termômetros geralmente medem a temperatura do ar em graus Celsius ou Fahrenheit, dependendo do país. Barômetro. Você se lembra que eu disse anteriormente que o ar é pesado? Mas como podemos medir isso? Com um barômetro. O barômetro é um instrumento meteorológico usado para medir a pressão atmosférica. E o que é a pressão atmosférica? Eu te conto. A atmosfera é como um grande cobertor de ar que cobre toda a Terra. Embora não possamos vê-la, ela está sempre presente. A pressão atmosférica é o peso desse cobertor de ar que sentimos sobre nós. Mas o peso ou pressão atmosférica muda dependendo de onde estamos e das condições climáticas. Em um dia claro e ensolarado, esse cobertor de ar pesa mais e pressiona mais a Terra. Portanto, podemos dizer que a alta pressão indica tempo bom. Em um dia chuvoso e de tempestade, o cobertor de ar pesa menos porque o ar é mais leve e sobe, formando nuvens e chuva. A baixa pressão atmosférica indica mau tempo. Os barômetros nos ajudam a medir o quanto essa camada de ar pesa em um determinado momento e local. São usadas diferentes unidades de medida, como o milibar, a polegada de mercúrio, o pascal ou a atmosfera, entre muitas outras. Além disso, os barômetros nos informam se haverá uma mudança no tempo brevemente. Por exemplo, uma grande mudança de pressão pode significar a formação de um furacão ou um tornado. Oh, não! Por que é tão importante ter essas informações sobre a temperatura e a pressão atmosférica? Bem, elas podem nos ajudar em muitas situações. Nas atividades de lazer, porque uma mudança na pressão pode indicar uma mudança no tempo. E saber isso com antecedência pode ajudar a planejar melhor as atividades ao ar livre. No conforto em ambientes internos, pois a temperatura em ambientes externos é importante para regular corretamente a temperatura em interiores, o que é fundamental para o nosso bem-estar. Ainda temos mais alguns instrumentos meteorológicos para descobrir. Em breve, nós os conheceremos juntos. Até logo! Olá! Você sabe o que são essas coisas? São um balão meteorológico e um satélite meteorológico. Dois instrumentos que nos ajudam a entender o clima lá no espaço. Uau! Mas querem saber como esses instrumentos meteorológicos funcionam? Vamos descobrir juntos! Balão meteorológico. Esses balões são diferentes dos balões de uma festa de aniversário. Os cientistas usam balões meteorológicos para estudarem o clima a partir da atmosfera. Esse balão é feito de um material muito leve que é inflado com gás, permitindo que ele suba muito, muito, muito alto no céu. E essa caixinha é uma radiosonda. À medida que o balão sobe, esse dispositivo mede a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade, entre outras coisas. A radiosonda envia esses dados para os meteorologistas na Terra. Isso nos ajuda a entender como o clima muda em diferentes altitudes. Quando o balão fica muito alto, ele se expande e estoura. Mas não se preocupe, a radiosonda tem um paraquedas para voltar à Terra em segurança.
Muitos balões meteorológicos são lançados todos os dias em vários lugares do mundo. Por isso, é comum que as pessoas encontrem um balão meteorológico explodido e a respectiva radiosonda em um jardim, no pátio da escola ou até mesmo em uma caminhada no campo. Curioso, não é? E você, já viu um balão meteorológico? Satélite meteorológico. Os meteorologistas enviam satélites meteorológicos ao espaço com foguetes. Eles giram em torno da Terra e nos enviam imagens e dados sobre o clima de todas as partes do mundo. Os satélites meteorológicos são como nossos olhos no espaço. Um satélite meteorológico tem antenas, sensores e câmeras que usa para coletar dados sobre o clima. Inclusive, ele tem painéis solares para produzir a própria energia. Esses satélites veem as nuvens, as tempestades, o vento e até mesmo incêndios ou erupções vulcânicas. Eles também coletam dados meteorológicos dos lugares mais distantes do nosso planeta. E tudo isso lá do espaço. É incrível, não é? Por que os balões meteorológicos e os satélites são tão importantes? Eles são úteis em muitas situações, na preparação para condições climáticas extremas. Esses instrumentos não apenas nos avisam quando vai chover para não nos molharmos, mas também salvam vidas. Os dados coletados por satélites e balões meteorológicos nos ajudam a detectar com antecedência tempestades perigosas, como furacões, tufões ou ciclones. Isso nos dá o tempo necessário para nos prepararmos e nos mantermos seguros. As informações coletadas por balões e satélites também são muito importantes para a pesquisa. Os dados não mentem. Eles nos permitem estudar o tempo passado, como o clima mudou e, o mais importante, identificar padrões ou mudanças ao longo dos anos. Graças a eles, podemos entender melhor como o clima está mudando e o que podemos fazer para proteger nosso planeta. E você, sabia que os balões e os satélites meteorológicos eram tão importantes? Até logo! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo.